Shabbat Shalom a todos. Hoje, queridos, dia 25 de Adar, de 5.783. Hoje é o nosso último Shabbat do mês de Adar e também é a nossa última reflexão dentro do livro de Shemot. Nós temos uma Parashá Mehubarot, que é a Parashá Vayachel Pekudei. Parashá Mehubar significa também da palavra conexão, porque são duas parashot conectadas uma à outra. Isso acontece quando nós temos um ano que não é bissexto, então nós juntamos duas parashot em uma só. E nesse caso, a Parashá Vayachel tem da mesma raiz da palavra congregar, né? Então Moshe ele congrega o povo para que ele possa transmitir a orientação do Eterno sobre a construção do Mishkan. Nós tivemos uma sequência de algumas parashot, desde a Parashá Terumah, falando sobre a construção do Mishkan, onde foram dadas ofertas, onde foram dados couro, começando pelos materiais mais nobres, que é o ouro, prata, bronze. Então nós vamos ver que há uma divisão entre o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Então todos os elementos da natureza foram usados na construção do Mishkan. E o Mishkan ele tem um significado da criação do Olam, de toda a existência criada pelo Eterno. Então nós vamos observar que o texto, o primeiro versículo, o primeiro Pasuk, Perek 35, vai dizer: Vayachel Moshe el kol hadad bnei Israel, vayomer elechem, ele hadevarim asher tzeva Adonai lasot otam. Ele está dando uma orientação, ele congrega o povo para dizer ao povo o que é que tem que ser feito. Então tem uma pergunta interessante do Olam Haim, quando ele vai dizer: todas as vezes que Hashem manda Moshe dirigir-se ao povo, o povo se reúne. Então por que Moshe dá ênfase nesse texto, né? Moshe reuniu toda a comunidade, isso era óbvio. Mas nós temos que nos ater ao detalhe que Moshe está descendo agora do monte, e o monte, após Moshe passar todos aqueles 120 dias ali, nesse processo de comunicação com Hashem, agora ele desce com a face resplandecendo, e aquilo causou um temor muito grande ao povo, sabendo também que o povo tinha construído o Egel Zahav, o bezerro de ouro. Então era uma mistura de temor com vergonha. Por quê? Porque o povo em algum momento perdeu a confiança, perdeu a bitarron no Eterno e também no Moshe, que foi o líder que o Eterno colocou para o povo de Israel. Então essa é a razão pelo qual Moshe precisa congregar. É como se Moshe tivesse uma missão difícil, algo que era fácil. Mas devido àquela situação em que o povo cometeu um erro perante Hashem, ficou algo difícil. Que na verdade, quando Moshe ele vai reunir o povo, não é para o mal do povo, não é para punir o povo, para castigar o povo, mas para trazer o conserto para o povo. E muitas vezes o que acontece quando as pessoas se acham distantes de Hashem, acham que estão em falha, muitas vezes chega a pensar que a solução para ele é se distanciar mais ainda do Eterno. Quando que na verdade é o contrário. É no momento que nós estamos em erro, é que nós mais precisamos nos aproximar de Deus. Sabemos que existe a palavra hatá, que significa errar, né? Quando o povo no deserto errava, que se distanciava do caminho de onde eles precisavam alcançar, isso poderia significar a morte daquele grupo que errou o caminho. Então é errar o alvo, errar o caminho de onde se está indo. Por isso que se usa o termo onde se diz que o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque o pecado é tratado pela palavra hatat, que significa errar. Então quando se erra, se distancia do alvo. E quando se distancia do alvo, isso pode significar a morte. Mas
também existe a palavra techuvá, que significa voltar para o caminho original. Retornar, fazer novamente chuva. E é por isso que nós começamos essa paraxá, primeiramente, falando que o Moshe precisou reunir o povo. Trazer o povo para ouvir o que Deus tinha para falar para eles, a orientação de Deus para o povo. Que quando o Moshe está lá em cima daquele monte, e o povo, pela falta daquele líder, já imediatamente já transgrediu, já errou. Porque não basta somente ter um grande líder. Um grande líder é muito importante. Porém, nós também precisamos que Deus habite, não no meio de nós, mas dentro de nós. Porque a palavra fala Betorhem, dentro de vocês. Então, quando nós temos o Eterno, a Kadosh Baruch Hu, habitando dentro de nós temos uma tendência a acertar maior. Né? Um líder é muito importante. A presença do Moshe era muito importante. Mas o Eterno percebeu que havia uma necessidade maior de que o Eterno estivesse dentro do povo, estivesse no coração do povo. Tanto é que ao longo dessa paraxá nós vamos ver a palavra coração associada à sabedoria. Quando o Moshe ele fala sobre Betsalel, que foi o grande artesão naquele momento, e ele fala que eles receberam coração sábio. Ele está falando justamente disso, que nós, quando temos sabedoria no coração, nós temos uma tendência ao acerto. Isso não vem para nós, a não ser que o Eterno habite no meio de nós e dentro de nós. Baruch Hashem. É importante nós salientarmos também, na continuação do início desse texto, aqui agora no passo de número 2, que vai dizer: todo o trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o 7º dia deverá ser para vocês um descanso sagrado, um Shabat de descanso absoluto, em honra de Adonai, quem realizar qualquer trabalho nesse dia será executado. No Shabat não acenderá fogo em seus lares. Muito interessante. Né? De tantas mitzvot positivas, né? São 248 mitzvot positivas, justamente essa mitzvah, ela foi colocada logo do início dessa paraxá Vayechem. Por que acontece isso? O que é que o Shabat tem de tão importante que é necessário ser colocado para o povo antes do início da construção do Mishkan? A Mishkan, quando nós lembramos do Mishkan, nós pensamos doação e nós pensamos em trabalho. Duas coisas que formam o Mishkan: a doação e o trabalho. Só que quando nós falamos de trabalho, nós sabemos que o trabalho, no momento, ele cessa, para nós que guardamos o Shabat. E o que era o Mishkan? O Mishkan, ele é a representação de tudo criado. Ele é um micro-universo, ele é uma representação da criação. O Mishkan, ele é uma representação do corpo humano, é uma representação do Mashiach. Cada elemento do Mishkan tem um significado. Então, um significado muito importante do Mishkan também significa que nós estamos regidos por uma coisa chamada tempo, e o nosso tempo também precisa ser santificado. E o Mishkan não deixa isso de lado, porque se o Mishkan ele é construído, por mais que ele tenha sido construído dentro de uma perfeição absoluta, se nós não observarmos esse detalhe, que é muito importante, de que o tempo ele também segue um princípio de santidade, ele não foi perfeito. O Mishkan não foi perfeito. Então é algo muito importante, porque o Shabat, ele é também um tikkun universal que é feito com a humanidade. Nós temos um macrocosmo que é representado aqui. No judaísmo nós aprendemos que a Terra ela tem uma duração de 6.000 anos. E no 7º milênio é o Shabat. Então esses 6.000 anos são representados sobre os 6 dias de trabalho. E o 7º milênio é representado o Shabat. Então nós temos que obedecer esse macro
que é também praticada através do micro, que é justamente esses 6 dias de trabalho. E o 7º dia é justamente o milênio que nós estaremos com o Mashiach, os 7.000 anos. O 7.000, o número 7.000, é o tempo do Mashiach. Observe uma coisa interessante, quando o Mashiach ele é questionado pelos Perushim, que os seus discípulos eles estão ali debulhando num sábado. E é o que é que ele fala? Ele começa a dar uma lição sobre fazer coisas boas no sábado, que o rei David Amelech, ele foi lá e pegou o pão no sábado. E o que é que ele fala no final? Que o filho do homem, toda vez que o Mashiach fala filho do homem, ele está falando de si. Ele diz, o filho do homem é o Senhor do sábado. O bom judeu, queridos, é aquele que está sempre associando todas as coisas. Tanto as coisas passadas que definiram as presentes e as presentes que definirão o futuro. Então o Mashiach, sabendo que ele governará no milênio, no 7º milênio, ele está falando, eu sou o Senhor do sábado, porque eu sou o Senhor que governará o 7º milênio. Se nós observarmos a profundidade do que tem o Shabat, nós vamos perceber que o Shabat ele quebra cadeias, porque quando nós conseguimos cumprir o Shabat, um maior nível de perfeição significa o maior nível de liberdade que nós temos. A palavra diz, olha, Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá. Essa palavra Melachá, ela é uma palavra para todo o trabalho criativo. Por isso que nós lemos aqui que ele disse, proibiu fazer o acendimento de fogo no Shabat. Por quê? Porque o fogo é algo criado. Aí nós temos algo muito complicado, porque algumas comunidades, nós vamos ver que é proibido inclusive escrever no Shabat. Porque toda vez que eu escrevo, eu trago algo à existência. Se eu pego um lápis e risco com aquele lápis, agora tem um risco que antes não existia, agora ele existe. Então eu criei algo. Então por isso que alguns judeus, eles vão enxergar a coisa de uma forma bem mais severa, vamos dizer assim. Agora vamos analisar esse texto. Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá. Nós já sabemos que a palavra Melachá é uma palavra para trabalho criativo, onde você vai criar algo. Ta'aseh significa que está na forma passiva, no verbo lasot. Ou seja, ele está sujeito às demais expressões dentro do texto que vão moldar esse Ta'aseh. Está na forma passiva. Agora, o que mais importa nesse texto, queridos, é a palavra Sheshet, que vem de 6, Shesh. Observe que essa palavra Shesh, ele está no construto. E toda vez que nós temos uma palavra no construto, ela tem seguido uma informação. Ou seja, esses 6 dias não são 6 dias qualquer. É como se o texto dissesse, nesses 6 dias, nesses exatos 6 dias, vocês trabalharão. E como seria se fosse qualquer 6 dias? Estaria de Beshesh Yamim Ta'aseh Melachá. Beshesh Yamim. Em qualquer 6 dias, escolhe aí os 6 dias que você vai trabalhar, e escolhe um 7º dia aleatoriamente para você descansar. Não é isso que diz o texto. Sheshet Yamim. Está no construto, tem uma informação adicional. É nesses exatos 6 dias que você vai trabalhar. Então aqui a gente derruba qualquer teoria de que alguns venham apregoar, mas é porque eu posso escolher o dia que eu quero descansar. Você guarda o sábado? Eu guardo, mas não esse sábado. Eu guardo um sábado que é na terça-feira. Não está guardando o Shabat. Você está guardando qualquer dia, menos o Shabat. E se você estiver guardando, e se estiver guardando também não tem valor nenhum. Porque não é o dia que o Eterno determinou que fosse guardado. Então aqui nós já quebramos, dentro da própria gramática, qualquer possibilidade de você guardar qualquer dia como sendo um sábado. Quando nós olhamos para esses feriados, né, que nós temos aqui no Brasil, quando nós olhamos para esses domingos que as pessoas dizem que guardam, primeiro as pessoas não têm o conceito correto de guardar. Porque você, eu guardo domingo. Eu sou católico, eu guardo domingo. Com todo respeito, eu sou evangélico,
eu guardo o domingo. Mas o que é que você faz para dizer que guarda o domingo? Porque eu vejo pessoas trabalharem no domingo, pessoas comprarem no domingo, fazer coisas no domingo, ou dias de feriado, seja lá o que for. Eles não têm o conceito do que é guardar. Quando nós sabemos que no Shabat nós não fazemos determinadas coisas, quando nós sabemos que no Shabat nós não podemos afligir a alma, que no Shabat nós temos o Tosefet HaNefesh, uma elevação a mais da nossa alma, nós estamos um nível mais elevado no Shabat. Quando nós sabemos que no Shabat nós nos concentramos no Eterno, quando nós sabemos que o Shabat ele tem princípio e fim, nós fazemos o recebimento, o Kabbalah Shabat, e no final do Shabat nós fazemos a Havdalah, que é a palavra Mavdil, que é separação, que é o dia santo dos demais. Então o Shabat ele tem muita informação, tem muita coisa envolvida. O mundo ele não sabe o princípio, o que é guardar um dia santo, o que é guardar um dia sagrado. Quando nós observamos, por exemplo, que nos feriados e nos domingos são os dias que mais acontecem catástrofes, acidentes, pessoas embriagadas, pessoas se desentendem. São os dias que mais acontecem coisas lamentáveis, fatalidades, é no Shabat. Aliás, é no domingo, são nos feriados. Por quê? Porque essas pessoas não sabem o conceito correto de guardar um dia sagrado, de guardar um dia santo. Eles não sabem. E essa paraxá, ela inicia justamente falando do Shabat. Por quê? Porque o Shabat, ele é um tikkun universal. É um tikkun para a humanidade, porque o Eterno está preparando a humanidade para o 7º milênio, para o milênio do Mashiach, para um tempo diferente. Então, se nós não estivermos preparados para esse momento, então nós não passamos pela correção, nós não passamos por esse tikkun. É por essa razão que o Eterno ele começa falando justamente do Shabat. O mundo olha para um dia de descanso qualquer e acha que descansar é justamente descansar o corpo. E o que é esse descanso do Shabat? É descansar o corpo? Nós entendemos que descansar no Shabat é justamente descansar a mente, concentrar a mente no Eterno. É interessante que até nisso nós temos um pensamento diferente do mundo. Que as pessoas que se tornaram escravas durante a semana e acham que guardar um dia é justamente descansar o corpo para começar um novo trabalho. Na verdade, nós temos que descansar a nossa alma, porque na semana nós temos dias de nível espiritual menos elevado. Então nós temos que pegar e começar a semana se preparando para o próximo Shabat. Interessante também nós falarmos que o Shabat, ele é uma prova clara de que nós estamos libertos. Quando nós dizemos que o Shabat ele quebra com a avareza, basta nós pegarmos um tópico, vamos falar, o Shabat ele mexe muito com o bolso. Em que sentido nós podemos dizer isso? A ideia que as pessoas têm que se fechar o comércio dela no sábado, ela está perdendo dinheiro. Que na verdade que quando nós confiamos no Eterno, nós vamos entender que o Eterno de outras formas ele está suprindo aquilo que foi feito, que deixou de ser feito no sábado. Olha o que diz aqui no Merritá de Rabi Ismael. 39 trabalhos criativos são feitos. Né? Nós temos 39 trabalhos criativos, eram feitos no Mishkan. Mas 6 dias de trabalharás. Como podemos conciliar isso?
Quando Israel faz a vontade de Akadosh Baruch Hu, o seu trabalho é feito por outros. É interessante quando nós pensamos nesse ensinamento rabínico, nós lembramos daquele texto que diz que o justo, enquanto ele descansa, o Eterno provê para ele. Agora você me pergunta, mas então quer dizer que isso abre uma brecha para que eu possa pagar alguém para trabalhar no sábado? Não. Justamente pela forma como nós explicamos aqui dentro da gramática. Nós temos 6 dias específicos. E esses 6 dias não foi feito para o judeu, foi feito para a humanidade. Quando nós dizemos que o Eterno faz com que outros trabalhem, porque nós descansamos no sábado, ele está falando que Deus vai usar de outras pessoas para que nós possamos ser beneficiados pelo Eterno. Daqueles que não observam as coisas sagradas, né? Nós vemos como o Shabat ele é um dia santo, e nós percebemos que o Shabat ele é um exercício para que nós venhamos santificar outras coisas também. Começando pelo princípio do Shabat, nós vamos começar a entender que temos limites dentro do Shabat, e o Shabat ele acaba sendo uma figura também para o nosso corpo, e nós relacionamos também a termos limites na nossa alimentação, a entendermos que determinadas coisas são impuras, porque nós, comparando a nível alimentar, o Shabat ele é um dia diferente. Então, no final da Havdalah, nós dizemos, bendito seja tu, Senhor, que separa o santo do comum. Da mesma forma, nós também separamos os alimentos sagrados, os alimentos que são realmente alimento, daquilo que não é alimento. Então, o Shabat ele começa a trabalhar todo um conceito. Então, antes do início da construção do Mishkan, nós temos a primeira observação que o Moshe faz. Guarda o sábado, guarda o Shabat. Porque se você quebra com o Shabat, todo esse trabalho que vai ser feito, ele vai ser em vão, porque não foi perfeito. E nós sabemos que ali no final de tudo aquilo, o que é que vai habitar dentro ali, no centro, dentro do Santo dos Santos, a presença do Eterno, a Shekhinah do Eterno. Então, se nós falhamos em algo, nós não atraímos a Shekhinah do Eterno. Eu gostaria de trazer também uma observação aqui no texto de Shemot 36, 2, quando ele diz: Vaikra Moshe el Betzalel ve'el Echaliav ve'el kol ish hachem lev asher naten Adonai chokhmah belevo kol asher na'aso lebo lekrava el hamelacha la'asot otam. Olha o que ele diz. Então Moisés chamou Abizalel, Eliabe e todo homem hábil em cujo coração Deus tinha posto sabedoria. Isto é, a todo aquele cujo coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Aqui que nós vamos perceber que ele fala moveu, o Ramban ele vai falar sobre isso aqui. O que quer dizer esse coração que se moveu? Olha, que no começo da Parashá eu falei sobre o coração, né? Quando ele fala Kol Ish Hacham Lev. O que é Hacham Lev? O coração sábio. Então nós estamos falando que todo aquele homem que se faz ouvir a voz de Deus, que se envolve com as coisas do Eterno, que trabalha para o Eterno, ele tem um coração sábio. Continuando, ele vai dizer, Asher notem Adonai, a quem Deus deu, Chokhmah belevo, ou seja, sabedoria, a palavra Chokhmah significa sabedoria, no seu coração, Kol Asher Nesao lebo.
Coração, Israel levou o coração ativo, do verbo laçot, que faz, o coração que se move. O Rambam, ele vai deliberar sobre esse texto e vai dizer que o povo que se envolveu com a obra, mais focado principalmente no Eliav e no Betzalel, ele está falando aqui que eles não receberam ensinamento de homens. Toda a arte que eles aprenderam do próprio Eterno. Ou seja, quando nós nos envolvemos com as coisas do Eterno, com as coisas sagradas, o Eterno, ele nos capacita. O Eterno, ele nos aprimora. Mas isso é dado a quem? A pessoa que olha e pensa, eu não vou me envolver com isso aqui não tenho tempo. Eu não tenho força para trabalhar com isso. Não tenho paciência para fazer isso. Mas a congregação, a sinagoga está precisando de alguém que ajude nisso. Então a pessoa nunca está disposta. E às vezes tudo que nós queremos é uma desculpa para não se envolver naquele trabalho. E olha que um dos textos que nós encontramos dentro dessa paraxá, que é importante nós salientarmos aqui também, é que ele diz: e todo homem e toda mulher ofertaram na construção do Mishkan. Ou seja, a oportunidade foi dada para todos os homens e todas as mulheres. Nós podemos dizer, mas é só para os homens, né? Porque os homens que são mais envolvidos na questão litúrgica, Deus deu oportunidade a todos de serem abençoados. Inclusive na Parashat Trumá, nós falamos sobre o significado dessa palavra Trumá, que é traduzida como aquele que o coração se moveu, aquele que teve o coração voltado para isso. Então nós vamos ver várias traduções sobre a palavra Trumá, mas nós vamos ver que a raiz da palavra Trumá vem de elevação. Então aquele que entra com a Trumá, que entra com uma oferenda de Trumá, ele se eleva. Então quando nós temos um coração sábio, olha o que o Eterno falou, que ele vai habitar no meio do povo, Betochen. E o que é uma característica de alguém que tem um coração sábio? Coração sábio não é aquele indivíduo que corta você no trânsito. Ali é o espertalhão, né? Infelizmente, no mundo nós temos visto muita distorção do entendimento das coisas, e as pessoas acham que o cara inteligente é aquele que engana todo mundo. Que o cara sábio é aquele que consegue passar a perna em todo mundo. Mas, na verdade, sábio é aquele que edifica. É aquele que consegue preservar um casamento. É aquele que consegue preservar uma família. É aquele que consegue preservar uma relação entre pais e filhos. Sabedoria edifica, não destrói. Sabedoria soma, não subtrai. Então as pessoas têm um conceito destruidor sobre o que é sabedoria. Então quando o Eterno ele habita Betochen, dentro de nós percebemos isso através dos frutos. As nossas ações mostram o nível espiritual de cada um de nós, a forma como nós agimos. Porque quando nós temos um coração sábio, nós conseguimos enxergar melhor, temos uma proatividade maior. Nós temos uma dinâmica maior dentro do reino de Hashem. Nós não esperamos a necessidade de gritar para que nós venhamos agir. Nós agimos quando percebemos que a necessidade surgirá, nós já estamos prontos a agir. Quando nós temos um coração sábio, nós enxergamos numa necessidade de uma oferta alçada, como é o caso desse momento das Parashot, desde Trumá, descendo até a última Parashá desse livro, do livro de Shemot. Nós não enxergamos isso como, vixe, vou ter que ofertar.
Eita, vou precisar ajudar. Nós enxergamos naquilo uma oportunidade de ouro, de podermos ser abençoados, de podermos sermos elevados. Ah, mas eu não tenho recurso financeiro. Então, é através do seu trabalho, é através da sua ação, é através a matéria-prima que você vai ajudar na construção desse Mishkan, é a matéria-prima chamada trabalho humano. Nós vemos que tínhamos aqui 13 elementos que foram utilizados na construção do Mishkan, porém tinha um elemento principal, que era o 14º elemento, que era o próprio homem, a ação do próprio homem. Olha como o Mishkan, ele é uma representação da criação, que o Eterno criou todas as coisas, fez separação de águas, estendeu a terra sobre as águas, troquei a Haaretz al Hamaim, como diz a bênção pela manhã. O Eterno criou todos os animais, e o que o Eterno fez por último? Fez o homem, porque sem o homem a terra não estava arada. O homem foi criado para justamente cuidar da terra, para pegar tudo aquilo e formar coisas novas a partir da terra. Somente o homem recebeu a vocação de criar, assim como o Eterno cria. Os anjos, eles têm a capacidade de fazer muitas coisas, mas o anjo, ele não tem dinâmica. O anjo, ele surge para um propósito específico e nada mais. O homem, ele pega tudo que Deus criou e cria mais coisas. E tudo que Deus criou para que o homem aperfeiçoasse. Então, todas as matérias, como nós olhamos aqui nos 13, os 13 elementos que foram usados na criação, tinha um 14º, que era o principal de todos, que é o que ia pegar tudo aquilo e construir, e formar a partir daquilo ali. Olha como era importante e mais precioso do que o ouro, mais precioso do que a prata, mais precioso do que as peles dos animais, mais precioso do que a madeira, era o próprio homem que ia fazer o trabalho, que ia edificar o trabalho. E então isso tudo é uma representação da criação. O Mishkan, o ato de criar o Mishkan, não somente o Mishkan em si era uma representação da criação, mas a obra desde o princípio, doação. Por quê? Porque Deus doou. Deus é o provedor de toda a criação. Sem o Eterno como provedor, sem o episódio do Tzimtzum, quando o Eterno desejou compartilhar com alguém, sem tudo isso, sem esse princípio, não tem Mishkan, não tem criação. Tudo começa no desejo de doar. Tudo começou, a criação começou, tudo a existência só passou a existir porque o Eterno desejou compartilhar. E é por isso que o Mishkan, ele começa com doação. Da mesma forma como tudo foi criado, a criação também começa ali. Da mesma forma que o Eterno cria todas as coisas para que o homem cuide, sem os cuidados do homem, sem a ação do homem, o Mishkan também não existiu. Da mesma forma como o Eterno, ele santifica o tempo através do Shabat, que ele cria 6 dias de trabalho e um 7º dia para descanso. Da mesma forma ele coloca ali logo no início dessa paraxá, a paraxá Vayichelem, que 6 dias o homem vai trabalhar, mas no Shabat, nesse dia específico, você tem que descansar. Olha que profundidade nós alcançamos aqui. E quando nós chegamos na figura do Betzalel, do Eliav, onde ele diz que todo aquele que tiver o coração sábio, Raham Lev, vai entender o que é isso aqui que está sendo feito. Se você tiver o coração sábio, o Raham Lev, você vai ver na sua sinagoga que é uma necessidade. Você não vai esperar o rabino pedir. Você vai chegar e prover. É a necessidade de alguém que anote o nome de todo mundo. É a necessidade do gabai. É a necessidade de alguém que vai cuidar
da limpeza da cozinha, seja lá o que for que tem que fazer, que está faltando esse trabalho. Você não tem o recurso financeiro, mas você tem o principal, que é o que mantém o Mishkan em pé, que é o que monta e desmonta o Mishkan, que é o trabalho humano. Não basta somente o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. É necessário também o homem, que é a coroa de tudo aquilo que o Eterno criou. É necessário que nós sejamos doadores, e se nós não somos doadores financeiros, que sejamos doadores do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, porque tudo isso é avodá. E como se ensina no judaísmo, avodá é trabalho, e trabalho é adoração ao Eterno. Então que nós possamos aprender com essa paraxá, vai Pekudei, que primeiro nós precisamos ouvir ao Eterno, e que independente dos nossos erros, se esconder do Eterno não é a solução. É nesse momento, inclusive, que nós mais temos que buscar a face dele, por mais que a gente tenha medo. O povo, quando o Moshe desceu, teve medo, porque viu a face do Moshe resplandecendo. O povo, quando viu o Moshe, também teve vergonha. Mas tudo isso nós temos que deixar de lado e buscar o Eterno, principalmente no momento em que nós mais nos sentimos distante dele. Segundo, só há criação se houver o desejo de compartilhar. Kabbalah ensina isso através do Tzimtzum, e sem o Tzimtzum não havia criação, e sem a doação também não havia Mishkan. Então o que nós temos que entender, que sem nós nos doarmos, seja financeiramente, seja através do nosso trabalho para o reino do Eterno, nós não vamos transformar a nossa vida no Mishkan, e não vai haver Bitorrei, não vai haver o Eterno no nosso meio. E sem o Eterno dentro de nós, não tem Raham Lev, não tem coração sábio. E sem coração sábio, nós não temos os talentos que o Eterno derrama sobre as nossas vidas. Porque o que nós vemos através do que fala o Rambam, é que o Betzalel e o Elioav só receberam todo o talento que eles tinham porque eles tiveram Raham Lev, tiveram um coração sábio. E nós já vemos o que é que nós precisamos para ter um coração sábio. Sermos liberais com o reino do Eterno, sermos participantes, sermos proativos, estamos prontos em todo momento para contribuir dentro da casa de Hashem. Então que nós possamos levar isso para essa semana que começa. Vamos terminar essa paraxá com aquela frase que nós usamos sempre no final do livro. Estamos encerrando o livro de Shemot. Então, Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força. Sejamos fortalecidos, Baruch Hashem. Mais uma vez, Shabbat Shalom. E que você tenha uma boa semana, né? Você, como nós fazemos sempre no final da aula lá, na Havdalah, que você tenha uma boa semana. Baruch Hashem. Até mais.